Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Para mim é mais uma vez um privilégio poder partilhar convosco uma meditação bíblica. O texto que escolhi encontra-se em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 2 até ao versículo 4, e diz o seguinte: Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o facto de passardes por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Gostava de destacar o versículo 2. Meus amados irmãos, considerai motivo de grande felicidade o facto de passardes por tribulações. É tão interessante, e eu acho que isto se adapta tanto à nossa situação atual. É mesmo interessante perceber que Deus, do sofrimento, da tribulação, consegue retirar coisas profundas e tremendas para nós. Coisas que são boas. Aqui a Bíblia diz que nós devemos ter imensa alegria por passar por sofrimentos ou tribulações. Mas porquê? Porque devemos ser masoquistas? Não. Porque o sofrimento ele produz a fé, e a fé perseverança. Mas fé no quê? É através do sofrimento que eu coloco e deposito a minha fé totalmente em Deus, naquele que é capaz de fazer todas as coisas. Eu não sou capaz de fazer nada diante desta situação. É bem maior que eu. Não há nada que eu consiga fazer. Mas Ele consegue fazer tudo. Porque para Ele nada lhe é impossível, nada é maior que Ele, porque Ele é soberano, omnipotente, tem todo o poder. Então, é tremendo, e eu acho que isto é claramente uma faceta de amor de Deus. O facto de nós estarmos felizes, ou de considerarmos, de Tiago estar a dizer para nós considerarmos motivo de grande felicidade passarmos tribulações, é porque as tribulações, elas têm como resultado algo bom. E este algo bom é a nossa transformação. É interessante, eu tenho pensado isto muito, que uma das expressões que eu mais tenho ouvido recentemente, passa recorrentemente nos telejornais, é o regresso à normalidade, ou o regresso à normalidade possível. Eu gostava de vos provocar. E se a vontade de Deus é que nós não regressemos à normalidade? E eu digo isto porque a normalidade normalmente está associada à zona de conforto. E eu tenho aprendido na minha vida, mas é isto que eu vejo acima de tudo na Bíblia, que o ser humano, ele cresce não na normalidade, ele cresce não na zona de conforto, ele cresce quando está em profundo desconforto. E muitas das vezes o desconforto causa sofrimento. Mas é neste desconforto e é neste sofrimento que nós somos moldados e somos preparados para algo bem maior e bem melhor. Faz-me lembrar a história, nós fechamos há pouco tempo a Páscoa, a história do êxodo de Israel, não é? Da saída do povo de Deus do Egito, quando Moisés é levantado. E é interessante perceber que aquele povo foi escravizado, aquele povo esteve no Egito durante séculos a ser maltratado, ainda assim conseguiu crescer, ainda assim conseguiu perseverar, mas quando chegou finalmente à altura de saírem do Egito, é interessante que quando Moisés chega em nome de Deus, diz ao faraó, pede a faraó para que deixe libertar o povo. A primeira reação do faraó foi mandar o povo foi dar ao povo ainda mais trabalho, ainda com menos recursos. Então, quando Moisés chega a primeira vez para salvar o povo, aquilo que acontece é que o povo, como resultado, teve ainda mais sofrimento. Ou seja, eles estavam numa situação difícil e passaram ainda por uma situação ainda mais difícil. Mas é interessante porque eu percebi uma coisa e percebi recentemente. Nós habituamos-nos ao normal. Nós habituamos-nos ao sofrimento. Nós habituamos-nos às nossas condições. E rapidamente ficamos confortáveis naquilo que nos habituamos. E eu acredito, é a minha opinião, que aquela primeira abordagem que Moisés tem, em que fala com o faraó, e o faraó, como resultado, aumenta a carga de trabalhos para o povo, foi a maneira que Deus teve de preparar o povo para querer, de facto, ouvir a voz de Deus, obedecê-lo e levá-los para o deserto. Não que o deserto fosse o seu objetivo, porque Deus queria levá-los para a terra prometida. Mas antes de chegar à terra prometida, eles tinham que passar para o deserto. Ora, o deserto é um lugar de indefinição. O deserto é um lugar de incertezas. Um deserto é um lugar que não é normal, onde não há normalidade. De manhã ou durante o dia, muito calor, e à noite, muito frio. Não é normal. Não é confortável. E às vezes a única forma de nós queremos sair da nossa zona de conforto, ou de queremos sair do nosso normal, é através do sofrimento. O sofrimento / deserto não são um objetivo, são uma passagem. Mas eles mostram claramente que o ser humano, para chegar a um objetivo que Deus tem, ele precisa de ser transformado.
Então o povo, depois deste primeiro impacto e de ter que trabalhar ainda mais, em condições ainda mais difíceis, eles estavam prontíssimos para obedecer e para seguir para o deserto, seguindo a Deus, confiando em Deus. Mas também logo assim que chegaram ao deserto, logo duvidaram, e nós até temos a expressão de alguns que se levantaram a dizer: olha, isto está muito difícil, viemos nós para o deserto para morrer, nós tínhamos lá tanta carne e tanto pão para comer no Egito, porque é que viemos para aqui agora para o deserto? Qual é o objetivo disto tudo? É interessante pensar isto. Eles eram escravos no Egito e no deserto eram livres. Tinham Deus que lhes dava todas as coisas. Mas eles desejavam regressar ao seu normal. Porquê? Porque no deserto eles não dependiam deles. No deserto eles tinham que confiar. No deserto eles estavam a aprender que Deus tinha algo melhor para eles, mas que lhes ia custar alguma coisa. O seu esforço, a sua fé e a sua perseverança. É interessante pensar nisto. O deserto não era o objetivo de Deus, mas o deserto fazia parte do percurso até alcançar o objetivo. Infelizmente, daquela geração toda que teve 40 anos no deserto, apenas 2 pessoas entraram na Terra Prometida. Nós estamos a passar também pelo nosso deserto. Eu comparo isto de facto a um deserto. Mas eu tenho para mim que Deus não quer que nós regressemos à nossa normalidade. Não no sentido de andarmos na rua, de andarmos livres, de termos os nossos cultos, porque isso todos temos com saudades. Mas no sentido de não sermos as mesmas pessoas que éramos. Aquilo que Deus deseja, eu acredito nisto sinceramente e honestamente, é que nós não sejamos as mesmas pessoas. Que não vivamos da mesma forma que vivíamos, que não façamos da igreja a mesma forma que fazíamos, que não façamos que não vivamos a nossa vida cristã como vivíamos, que sejamos transformados de forma a que possamos entrar num novo período. E eu acredito piamente de que esta pandemia é uma oportunidade tremenda para nós nos focarmos verdadeiramente em Deus, deixarmos-nos ser transformados e depois sim entrarmos na Terra Prometida. Mas não esqueçamos o seguinte: a Terra Prometida é um objetivo, claro. Mas é no deserto que nós somos transformados. É no deserto que nós aprendemos a confiar. É no deserto que Deus se torna tudo. Porque nós não temos nada. E quando nós não temos nada, estamos dispostos a aceitar o tudo. O bom disto é que Deus, Ele é mesmo tudo. Deus ricamente os abençoe, irmão.